Buenas! Guatemala tem 9 letras. Rigoberta também. A Guatemala é essencialmente indígena. Rigoberta também. Da Guatemala, imagino que quase todo mundo já tenha ouvido falar alguma vez. De Rigoberta Menchú, talvez não. Mas a famosa líder indígena é a grande referência do país. Ela é mais conhecida do que o presidente da República, do que o maior craque do futebol guatemalteco, do que a atriz mais famosa daqui, enfim. O nome Rigoberta ainda está associado ao de uma guerrilheira. E o nome Guatemala ainda está associado ao de um país em guerrilha. A Guatemala tem mudado muito nos últimos anos. Rigoberta também. O país eu estou tendo o imenso privilégio de conhecer agora. Mas Rigoberta, infelizmente, não. Dizem que ficou muito ocupada desde que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1992. Não devo conseguir nenhuma breve entrevista, mas eu vou falar dela assim mesmo. Porque eu jamais poderia discursar sobre a Guatemala indígena sem me lembrar da Índia Rigoberta. Eu cheguei a Guatemala em março de 2006, sem conhecer ninguém e adorei de cara. Eu ainda não tinha visitado um país tão autenticamente indígena e também, infelizmente, com tanto preconceito em relação aos índios. Soa como uma contradição e é uma contradição que a Guatemala vai ter que resolver algum dia. Hoje eu vou conversar com um casal que conhece bem a cultura guatemalteca, Ricardo e Patrícia. Ele nasceu na Guatemala e veio estudar odontologia no Brasil há 10 anos. Patrícia é brasileira, filha de guatemalteco. Morou durante 4 anos com o pai na cidade da Guatemala, que é a capital do país. Até começar a planejar essa viagem, eu só tinha ouvido falar de um guatemalteco. Na verdade, uma guatemalteca, que é uma personalidade nacional, internacional. A índia Rigoberta Menchú. Quem for guatemalteco, ou filho, ou neto de guatemalteco, é muito provável que em algum momento na árvore genealógica encontre uma ramificação indígena. Aqui, em volta do lago Atitlán, a concentração de índio por metro quadrado é enorme. Não é estatística, não. É só a percepção de viajante. Meu pai até, ele é bem moreno, tem o cabelo liso, bem típico de indígena mesmo. A família dele também, meus tios, a minha avó, o meu avô, eles são bem mais parecidos, né? Pele morena e o cabelo bem preto. E eu, quando era mais nova, até tinha um pouco mais, era mais parecida com ele, tinha um olho mais rasgado. Todo mundo dizia, tem cara de índiazinha, meu cabelo era liso, eu tinha franjinha, era preto. E eu nem sabia direito de onde vinha isso, e era dele.
hospedado na cidadezinha de Panajachel, de olho no lado oposto do lago, onde fica São Lucas Tolimã. Os índios foram os primeiros a chegar, construíram uma civilização poderosíssima na época do Império Maia, continuam em maior número e ainda assim são muito discriminados. É lógico que eu não sou o primeiro a levantar essa questão. Muitos já se revoltaram por causa disso e lutam para consertar esse absurdo. Eu vim até São Lucas Tolimã atrás de um nome: Rigoberta Menchú. Não, realmente eu não consegui um encontro. Nem ouvi a voz da ex-guerrilheira. Falei só com a secretária dela. Então resolvi cruzar o lago para conhecer o Centro Educativo Pavarotti, um dos vários espalhados pela Guatemala e que faz parte da Fundación Rigoberta Menchú. O objetivo do centro é divulgar a história e a cultura maia e também oferecer cursos profissionalizantes. La cultura maya pues es una cultura milenaria, es una cultura que a través del tiempo pues, ha tenido diferentes problemas, pero el problema más grande que ahorita podemos comentar es el problema de que la discriminación pues, de la discriminación y la no igualdad de derechos que en este caso ha tenido acá en Guatemala. Sin embargo, nosotros vemos de que cada vez pues, se está dando ese cambio, se le está dando más participación a la mujer indígena, ¿verdad? Una participación que no existía. Ahora lo podemos ver inclusive con en la lista de diputados que también están actualmente en el Congreso, pues hay personas indígenas. Creemos nosotros que ahí, en base a eso, se le está dando oportunidad a la mujer indígena, ¿verdad? A la cultura maya, que ha sufrido bastante, ¿verdad? Ha sufrido bastante a través del tiempo, pero nosotros esperamos que eso vaya cambiando cada día más. Eu estou no Centro Pavarotti em pleno domingo, por isso não vou poder assistir a nenhuma aula. Hoje os estudantes estão preparando salada de frutas que vai ser vendida para arrecadar fundos para a formatura deles. ¿Cuál es el problema más grande en la área rural? La falta de oportunidades. Muchas veces los padres de familia quisieran darle educación a sus hijos, pero el problema más grande es que no tienen recursos económicos. Entonces se ven en la necesidad de que sus hijos vayan a trabajar para poder sustentar económicamente a la familia. Ese es el problema más grande, diría yo. Este es común aquí, ¿sí? Los niños trabajando. Sí, desde temprano. Empiezan a trabajar. Pues acá se les forma esa mentalidad también que deben de trabajar para poder seguir adelante, pero primero sus estudios, ¿verdad? Porque en base a sus estudios también pueden seguir adelante. Mango de leche, mango de leche. Mango de leche, mango de leche. Na década de 60, os militares tomaram poder através de golpe. Foi o início de uma longa e polêmica ditadura. Alguns grupos civis organizaram uma forte oposição que culminou na luta armada. Essa é uma história bem familiar para nós, brasileiros, e para muitos outros latino-americanos. Aqui na Guatemala, Rigoberta foi uma das protagonistas. Índios versus governo. Bem representativo daquele paradoxo sobre o qual eu falei agora há pouco, né?
A família indígena Menchu era considerada subversiva pelos militares. No início da década de 80, Rigoberta perdeu os pais e irmãos, todos assassinados. Em 1992, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz por causa da sua luta pelos indígenas. Mango de leche, mango de leche. Em 2004, o governo nomeou Rigoberta Menchu para um cargo extraordinário, o de embaixadora da boa vontade e assuntos de paz da Guatemala. Está explicado então por que ela anda tão ocupada. Bom, hoje é dia de seleção no Centro Pavarotti. Os futuros professores da cultura indígena, muito provavelmente, também só vão conhecer a patroa por foto. Universidade na Guatemala é como no Brasil, lugar frequentado quase que exclusivamente pela elite social do país. Mas é também onde mais são discutidos temas como miséria, desigualdade, corrupção. Eu bati um papo bem legal com 6 universitários. No próximo bloco. Eu estou conversando aqui no Brasil com o guatemalteco Ricardo e com a mulher dele, a brasileira Patrícia. Eu nunca tinha ido à Guatemala, mas às vezes eu me sentia como se eu já conhecesse bem os problemas do país. É impressionante como algumas questões sociais principalmente, se repetem em quase todos os países da América Latina. Só muda a intensidade. Nessas minhas andanças, eu gosto da ideia de juntar estudantes e debater questões do país. Já fiz isso antes e resolvi colocar em prática de novo aqui na cidade da Guatemala. Os sonhadores da vez são todos universitários. Quando eu hago uma comparação entre Guatemala e Brasil, eu penso que os problemas sociais de Guatemala e os problemas sociais de Brasil são muito parecidos ou não? ¿Qué piensan ustedes? Yo en lo personal creo que sí. Yo podría identificar 2 problemas así muy marcados, que es la pobreza y la diversidad cultural, ¿no? En cuanto a la pobreza, pues hay una gran brecha, ¿verdad?, entre los más ricos y entre los más pobres. Y en cuanto a la diversidad étnica, cultural, en Brasil no se puede decir quién es moreno y todas las divisiones que existen, igual en Guatemala, ¿no? Pero eso no puede ser un problema. La diversidad cultural como tal no es un problema. No, pero la aceptación dentro de la sociedad, el racismo y la diversidad, ajá, la discriminación. ¿Hay racismo aquí? Sí. ¿Sí? Sí. Mucho, poco, más o menos. ¿Es un racismo explícito? Sí, en el caso, por ejemplo, de los mayas, o sea, los indígenas, sí se siente bastante. El hecho de que te digan no puedes entrar a un lugar solo porque vistes como tal, es como que excluirte y formar parte de una sociedad. El hecho de que tengamos, por ejemplo, diferentes idiomas, diferentes trajes, no nos hace diferentes. Ah, sim, Bom dia, boa noite. Bom dia, boa noite. Fala português? Nada que ver, nada que ver. Na Guatemala, 40% da população é indígena e outros 60% são ladinos, ou seja, uma mistura de índios com brancos. No meio de centenas de alunos e professores, talvez eu tenha visto 1 ou 2 índios. Mais ou menos 80% da população indígena do país vive na miséria.
Otro aspecto que lleva de tanta pobreza que hay aquí en Guatemala es la falta de educación. Entonces eso hace que haya tanto analfabetismo aquí en Guatemala y hace también que todo ese niño no vaya a una escuela, sino que de una vez lo manden a trabajar o que le vayan a pedir limosnas en el carro, que es típico ver en la ciudad de Guatemala, que se para uno en un semáforo y ahí está el niñito pidiendo dinero. Entonces ese es otro factor que creo que afecta a Guatemala. Y casi que uno para en un semáforo y puede hacer su mercado, pues al menos yo paso en un semáforo cerca de mi casa, venden piñas, bananos. Esa es la conocida economía informal. Ajá. De tratar de venderlo sin ningún derecho ni ningún entrenamiento, tratando de vender sus servicios para sobrevivir, prácticamente que es para sobrevivir, no es para sacar ganancia. Sobrevivir, sí. ¿Ustedes tienen miedo de la violencia social aquí en la capital? ¿Un poco, mucho, nada? Bastante. Sí, incluso donde yo vivo, que es una zona residencial, sí ya roban laptops y está horrible así, y radios y de todo. ¿Ustedes se consideran idealistas? Más o menos, ¿sí? Yo sí me considero muy idealista y de hecho por eso muchas veces me tachan de loca o incluso muchas veces recibir el rechazo, ¿no? Porque te atreves a decir no a lo que todo el mundo dice sí, ¿no? Pero cuesta, tienes que pagar un precio muy, muy alto, ¿no? Porque se te vienen encima todos los pesimismos, ¿verdad? Irrealistas. Y no es que esté ajena a la realidad, ¿no? Pero sí paga uno un precio muy, muy alto el querer soñar y pensar que es posible un ideal en Guatemala, ¿no? Hombre, Porque la misma sociedad reprime que la gente salga a aflorar sus cualidades de idealista. A Guerra Civil Guatemalteca durou quase 4 décadas. Foram mais ou menos 200.000 mortos. Os conflitos acabaram em 1996, quando foi assinado um acordo de paz. O governo então se comprometeu a promover a reforma agrária e garantir o direito da terra para a população indígena. Mas a gente bem sabe que compromisso assumido no papel nem sempre vira realidade. Depois de 10 anos, pouquíssima coisa mudou na Guatemala. ¿Ustedes tienen recuerdos de los tiempos de la guerra? Sí. ¿Sí? Bueno, al menos yo era pequeña y también como pues, se ve bien claro, yo formo parte de uno de los 4 pueblos de Guatemala y somos los mayas. Y sí, yo recuerdo que cuando yo iba a visitar a mi abuelita y nosotros viajábamos en bus, recuerdo que bajaban a todos los hombres para revisarlos. Y uno de pequeño, de curioso, pregunta, ¿qué está pasando, mami? Y solo, no, en este caso, los papás no te pueden decir exactamente, mira, estamos viviendo esto y esto. Solo me decían, no, que hay una revisión y que no va a pasar nada, ya va a subir tu papá, porque era al quien bajaban, no te preocupes, viene tu hermanito igual, pero es vivir eso también, ese shock. Y otro también, que no lo viví, pero me lo contaron, y es muy triste, es la muerte de mi abuelito, que él iba caminando una noche y, ¿cómo se llama?, habían toques de queda. Y para el cumpleaños de mi mamá, le avisaron que él había muerto, que él ya no estaba, o sea, lo había matado el ejército. A guerrilha chegou pouco à capital, né? Muito pouco. Muito pouco. Não, ele não, praticamente não chegava, mas quando a gente falava que ia viajar de carro ou até de ônibus, às vezes a gente escutava, toma cuidado, passar por alguns lugares, porque tem os guerrilheiros. Eu às vezes escutava isso, porque eu viajava com meu pai de carro. E eu escutava os amigos dele falando, eu não sei até que ponto isso era verdade.
que otro problema que tienen los países latinoamericanos es la centralización del poder. Entonces, mientras sucedía esa guerra en todo el país, excepto la capital. Eso quiere decir que todos nosotros éramos ajenos. Incluso hay historias de mis papás o la gente ya mayor, ¿verdad? Que decía que los tiempos esos eran muy calmados, había paz en la ciudad, que pasaban revisando, que si había una puerta abierta ellos la cerraban, los militares, pues. Pero eso era acá y eso era lo que se trabajaba acá para que las personas que tenían un poco más de poder no hicieran nada. Quando uno habla de Rigoberta Menchú, de la señora Rigoberta Menchú, ¿qué pensamiento viene? ¿En qué ustedes piensan? Premio Nobel de la Paz. Algo que hace que Guatemala se sienta orgullosa de sus mujeres, y que forme parte de toda la diversidad, que por fin las mujeres toman conciencia y que puedan formar parte del espacio político, del espacio social, que se puedan hacer obras, que puedas ayudar a tu hermano y que haya como más armonía entre culturas. Para mí eso es lo que representa doña Rigoberta. Yo la veo a ella más como un símbolo de que hay falta de más líderes sociales en Guatemala. Entonces es como que tampoco podemos venir y decirle, Rigoberta, haz más cosas, pues, o tú a resolvernos los problemas, sino que cada uno de nosotros tiene que llegar a un punto parecido. Patriotismo así, ¿verdad? Porque yo considero que la cultura guatemalteca no es así como patriota, así nos sentimos, amamos la tierra, ¿verdad? Que pisamos, pero porque por ejemplo los mexicanos así se mueren por su país, ¿verdad? Pero como que nos hace falta esa, no sé, esa pasión así y sacar adelante lo que hablábamos, porque realmente así como que tenemos un miedo, no sé, y tratar de experimentar así porque es la única manera, ¿verdad? Em 59 dias pela América Central, eu não tive um problema de ameaça de assalto, nem achei que estivesse correndo assim algum risco sério. Claro que, especialmente quando eu estou com a câmera de vídeo à mostra, eu fico o tempo todo observando quem está à minha volta e, às vezes, eu percebo um tipo meio suspeito, talvez estudando a situação. E aí, sem uma atitude brusca, isso é fundamental, mas com alguma rapidez eu me meto onde houver mais gente ou entro em algum lugar. Na verdade, o que me dava medo de vez em quando, em alguns cantos na América Central, era uma certa cultura do medo. Na Guatemala, então, o que teve de gente me alertando por o perigo de assaltos e disso e daquilo, aí sim eu me assustava. Eu nunca tinha visto, por exemplo, tanto segurança armado, geralmente com um rifle debaixo do braço, como na porta de casas e lojas lá na Guatemala. Volta e meia eu também notava seguranças pessoais, provavelmente acompanhando alguém importante, com a arma aqui assim, para dentro da calça. Existem por lá problemas muito parecidos com os do Rio de Janeiro, São Paulo e tal. Mas olha, eu passei 2 semanas no país, esbarrei com muitos turistas e não ouvi um único relato de alguém que tivesse sido vítima de violência. Me deu realmente a impressão de que lá acontece o mesmo que acontece em vários lugares aqui no Brasil. O problema da violência social é muito sério, claro que é, mas a cultura do medo vai ainda mais longe.